Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João 14, deixar suas Bíblias abertas em João 14. Esse texto, esse capítulo, traz conforto para corações muito tristes. E a ideia hoje é falar sobre as promessas de Cristo que trazem conforto para os crentes de corações tristes. As promessas de Cristo trazem conforto para os crentes de corações tristes. Logo no primeiro versículo, nós percebemos que Jesus está consolando os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Não se perturbem. Literalmente está dizendo, não percam a paz do coração de vocês. Não percam a paz. Não entristeça o coração de vocês, mas não percam a paz. E a pergunta é, por que os apóstolos estavam tristes? E nós temos 3 motivos. O contexto vai nos falar sobre isso. Em primeiro lugar, os apóstolos estavam tristes, porque no meio deles havia um traidor. Dos 12 apóstolos, um era o traidor. E Jesus falou sobre isso lá, capítulo anterior, capítulo 13, no versículos 21 e 22. 13, 21 e 22. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Então eles estavam tristes porque um grupo fechado, num momento importante, numa hora crucial, eles estavam juntos num local, num cenáculo, e ali Jesus estava com seus amigos, seus grandes amigos. Eles passaram anos juntos, Jesus os ensinando e demonstrando também o seu poder, demonstrando a sua autoridade, mas havia um traidor. Um traidor. Eles então ficaram muito tristes. Jesus tinha oposição externa, mas agora eles descobriram que Jesus tinha um opositor interno. E isso trouxe muita tristeza. O segundo motivo por que eles estavam tristes foi porque Jesus revelou que Pedro haveria de negá-lo. Lá no capítulo 13 também, de 37 a 38. Então Pedro era o líder, né? Aquele homem que liderava, destemido, era ousado, mas olha só, capítulo 13, 37 e 38. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o líder, um seria o traidor. E o outro, agora o líder deles, seria aquele que negaria a Cristo. Então eles estavam tristes por isso também. Estavam tristes. Pedro deve ter pensado assim: pelo menos eu não sou traidor, né? Eu vou negar, mas eu não sou traidor. Tem alguém pior do que eu aqui no grupo. Terceiro motivo, porque eles estavam tristes, é porque Jesus estava afirmando que a sua hora tinha chegado e que ele deixaria a companhia física dos seus discípulos. Então, na hora certa, Jesus se entregaria. Então, no domingo retrasado, eu falei sobre isso, que no Evangelho de João, desde o início, Jesus vem afirmando que a sua hora não tinha chegado. João observava dizendo que a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Mas, a partir do capítulo 12, o Senhor Jesus ele vai dizer que tinha chegado a sua hora, a hora dele se entregar.
como nós cantamos, a sua entrega foi voluntária. Então não foi assim, aconteceram ciladas, as pessoas fizeram ciladas, os seus opositores há muito tempo decidiram matá-lo, mas só conseguiram fazer isso quando ele se entregou. Foi Jesus que se entregou. Então nós vemos aqui a soberania de Cristo na hora certa. Então, capítulo 12, versículo 23, Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora, depois da sua morte humilhante, então Jesus seria exaltado com a glória que possuía desde a eternidade. O versículo 27 diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Ele veio para o seu sacrifício, ele veio para a cruz. Capítulo 13, no versículo 1, João diz, reconhece que havia chegado a hora dele. Versículo 33 do capítulo 13, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês me procurarão por mim, vocês procurarão por mim. E como disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Então seus corações estavam tristes, estavam confusos, mas Jesus os animou com as suas preciosas promessas. Essas promessas, a base dessas promessas a segurança está de que essas promessas são de Deus Pai e de Deus Filho. São promessas seguras, porque ele diz, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, creio em Deus, porque Deus é um Deus verdadeiro. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, você confia nas promessas de Deus, faz bem confiar, você está muito seguro, porque Deus cumpre as suas promessas. Aliás, as promessas que vamos ver aqui agora, algumas promessas já se cumpriram, outras estão por cumprir. Algumas já foram cumpridas. Também com relação a Cristo, lá no versículo 6 do capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou o caminho, mas sou também a verdade. Jesus é a verdade. A palavra dele é a verdade. João 17, ele orando pelos seus discípulos, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pastor Acre pregando no Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 e 5, João falando daquelas igrejas da Ásia Menor, diz, a vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, mas diz que ele é a testemunha fiel. Então nós podemos confiar nas palavras de Cristo, porque ele é a testemunha fiel. Quais são as promessas encorajadoras para corações tristes de João 14? A primeira promessa está no versículo 2. Vamos ler juntos? Versículo 2, 14, versículo 2, Jéssica, por favor. Capítulo 14, versículo 2. Vamos juntos? Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Olha que promessa. Jesus prometeu um lar.
no céu para aqueles que o amam. Ele diz que há uma casa, é a casa do Pai, e que tem muitos aposentos. Ele disse que iria nos preparar lugar. O céu é a casa do Pai. O céu é o lar eterno de Cristo e de todos aqueles que confiam totalmente nele. Somos peregrinos nesta terra estranha, mas estamos caminhando para a nossa casa, para o nosso lar. Conforme escreveu o escritor de Hebreus, capítulo 13, 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não temos a capacidade de compreender totalmente o que nos aguarda, mas sabemos que é muito, muito bom, porque Jesus que preparou para nós, e Jesus está lá. Quando Estevão, ele foi, depois da sua pregação, do seu discurso, e os judeus ficaram muito enfurecidos com Estevão, porque não conseguiam nada contra ele, contra as suas convicções. Então, eles, capítulo 7, versículo 54 a 56, a Bíblia diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Antes da sua morte, Estevão viu Jesus, e agora de pé. Morreria depois. E sempre nós encontramos na Bíblia Jesus assentado. Falando do céu, ele entronizado, assentado. Jesus assentado num trono, mas agora Jesus está de pé. Parece que está recebendo a Estevão com honras, de maneira muito honrosa. Isso é muito encorajador, queridos. Essa primeira verdade, essa verdade traz conforto para os nossos corações, para corações entristecidos. Nós temos muitas tristezas, vivemos num mundo onde temos muitas tristezas, mas há uma pátria muito melhor que essa, e nós estamos caminhando para ela. Perfeito. Onde estaremos com o Senhor para sempre. Um lar eterno. Irmãos nossos já nos precederam, vários irmãos queridos, que temos saudade deles, já desfrutam da maravilhosa presença do Senhor Jesus. E nós estamos caminhando para lá. Isso é uma fonte de consolo, de conforto para crentes de corações entristecidos. Jesus consolou os seus apóstolos com essa primeira verdade, com essa primeira promessa. Mas tem uma segunda promessa. Versículo 3. O Senhor Jesus prometeu voltar a este mundo para levar os seus amigos para o lar eterno. Olha o versículo 3, por favor. Vamos juntos? E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E no versículo 18, Jéssica? Coloca o 18 para a gente também, por favor. Vamos ler juntos também o versículo 18. Capítulo 14. Vamos juntos? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então nós temos a promessa de que Jesus vai voltar. Então isso deve alegrar a gente todos os dias. Essa promessa, né? Corações tristes, né? Mas há um lar no céu. Eu tenho um lar no céu. Eu sou do Senhor Jesus. Eu fui salvo por Ele, pela graça. Foi a cruz, por meio da cruz de Cristo. O Senhor morreu pelos meus pecados. Então eu estou sofrendo muito, eu estou muito triste, mas eu sou um salvo por Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, Ele prometeu que vai voltar para me buscar. Então será uma vinda pessoal, iminente, vai ser uma vinda de repente, visível e triunfante. Lá em Apocalipse capítulo 22, 20 a 21, o pastor Ackley vai pregar ainda, são os últimos versículos do Apocalipse, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus
seja com todos. Amém. Então Jesus voltará. Jesus voltará. Muitas são as pessoas enfermas que esses versículos já confortaram. Esses versículos já revigoraram muitos corações desanimados. Naquele dia, no dia de Cristo, nós ressuscitaremos juntamente com os nossos irmãos queridos e nós estaremos juntos com o Senhor para sempre. Pastor, como você sabe disso? Que certeza é essa que você tem? Porque Paulo, ele escreveu, Paulo nos revelou isso, o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, quando ele escreveu: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos irmãos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque hoje muita gente chorou pelas pessoas que partiram, pelas pessoas que morreram sem esperança. Mas Paulo está dizendo, eu não quero que você se entristeça como quem não tem esperança. Ele não está proibindo aqui a tristeza, nós ficamos tristes e nós choramos. Isso devemos chorar mesmo de saudade. Mas esse choro precisa ser com esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. O lugar de luto e do pranto de hoje será o lugar da festa, quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quase todos sabem, né, que nesta semana nossa família, nós sepultamos a nossa cunhada querida, a Thalita, né? Faleceu subitamente na terça-feira, 37 anos, com saúde, não tinha nada. Sentiu uma dor e eles não tiveram tempo para levar até algum hospital para ser socorrida. Eles não conseguiram chegar. Nosso plano essa semana era estar com ela na casa, com os filhinhos, um de 16, né? E o outro de 11 anos. E o nosso plano era estar com eles lá, nossos filhos andando de bicicleta, e a gente, como sempre, muito bem recebidos na casa. Esse era o nosso plano. Mas tivemos que viajar rapidamente na terça-feira, antecipar a viagem, e ficamos lá, e vivendo essa situação muito dolorosa. A casa do meu cunhado fica na sede do vilarejo, né, lá da Tabua, e mais ou menos 500 metros depois, do outro lado da rua, é o cemitério. Então é como se a Thalita, ela mudou de endereço, né? Mesma rua, do outro lado agora, nós colocamos o corpo dela. E já tenho ido, desde que eu casei com Fernanda, sepultando os avós, tios, sempre primos, né? E é sempre um lugar muito doloroso, né? Então passei lá várias vezes, passei a noite, não tem luz, não tem nada, tudo muito doloroso. Lugar muito triste, muito triste. As pessoas têm que passar por ali, todo mundo passa por ali, que mora, todo morador. Lugar de festa é na quadra e na igreja, é o lugar de festa. Ou na sede agora da associação lá da cooperativa do local, vizinho ao cemitério. Mas creio em mim, a maior festa lá daquele local está para acontecer. Vai ser naquele cemitério. Vai ser o local da maior festa. Quando Jesus voltar, vai ser a maior festa. Foi um lugar de luto, um lugar difícil para a gente. Vai ser, nós vamos olhar, mas ali, um dia, aquele lugar vai ser o lugar de uma grande festa, quando da volta do Senhor Jesus.
da grande festa. Isso vai ser aqui em Macaé também. Em todos os lugares, os crentes ressuscitarão para o encontro com o Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, nós estaremos juntos com o Senhor Jesus nos ares. Por que eu creio nisso? Porque é a palavra da fiel testemunha. É a palavra daquele que não mente. Creio em Deus, creiam também em mim. Então nós cremos nisso. E com isso, nós temos lágrimas nos olhos, lágrimas, uma dor indescritível no coração, mas um consolo também e uma paz que a gente não tem como falar sobre isso. A segurança que temos em Cristo Jesus. Então estivemos lá todo aquele tempo, né? Tudo isso que eu descrevi para vocês, os amigos, muita gente. Agora, muita dor, mas nenhum desespero. Nenhum desespero. O pai dela, o pai estava lá, que é nosso primo. Todos lá. O marido o tempo todo, sem desespero. Sem desespero. Sabe o que é isso? Palavra de Deus. O marido falou, na noite tivemos um culto breve à noite, da terça-feira, né? Um culto na terça-feira. Aí, culto na terça-feira. E o Nando falou assim, eu quero cantar uma música. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Marido, ele ama a Thalita desde os 13 anos. Ela tinha 13 anos quando ele ficou apaixonado por ela. Depois eu fiz o casamento deles. No cemitério também, na hora difícil, né, da despedida, lá no cemitério, ele falou, eu quero orar. Sem dormir, fraco, muito enfraquecido, eu quero orar. Senhor, muito obrigado pela minha esposa que o Senhor me deu. Senhor, muito obrigado pelos meus filhinhos, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é generoso. Orou. Coração cheio de... coração dolorido, mas um coração confortado e consolado por essas promessas. A terceira promessa que nós temos aqui é que Jesus prometeu que os seus seguidores realizariam obras iguais e maiores do que as suas. Versículo 12. Olha aí, vamos juntos? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus fez coisas maravilhosas, né? Alimentou aquelas multidões, né, Jessé? Pão e peixe. Eu nunca ouvi que ninguém tenha feito isso, maior coisa do que essa. Também ele ressuscitou Lázaro, que estava já o corpo em decomposição. Eu nunca ouvi que alguém tenha feito algo maior do que isso. Mas que obra maior é essa, então? Que obra maior é essa? Então, olha só, que obra maior? É a obra missionária. Entendeu? Quando Jesus ele foi para o céu, ele deixou 120 discípulos, Marcelo. 120. Não é isso? 120, tinham 120 só. E aí Pedro pregou no dia de Pentecostes. Quantos se converteram, Marcelo? Isso é bom. Quantos se converteram ali, mais ou menos? Quantos? Cerca de quantas pessoas? Do dia de Pentecostes, naquele dia? 3.000. Jesus não fez essa obra. Jesus não fez. Pedro fez. Então é a obra missionária. Depois o grupo foi para 5.000 e depois uma multidão grande. Então olha só, essa é a obra maior. Que obra maior que nós faremos? Não, nós vamos fazer, olha só, é a obra missionária. Ok? É o trabalho missionário que nós podemos fazer. Essa é a obra missionária. É uma promessa. Então Jesus nos prometeu. Mas maiores obras significam mais conversões. Não existe milagre maior do que a conversão de uma pessoa que vive em rebeldia contra Deus.
do céu, Jesus continua suprindo o seu povo de poder para que a obra missionária seja realizada. Então essa é a terceira promessa. Mas tem uma quarta promessa. Versículos 13 e 14. Vamos juntos? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus não está pedindo, nós conhecemos, temos que interpretar a Bíblia à luz de toda a Bíblia, não é? Então ele está dizendo que ele vai me dar o que eu quiser. Eu quero um carro novo, eu quero ser rico. O solteiro diz, eu quero casar com uma moça linda, né? Eu sou acabadinho, né? Mal acabado, aliás, mas eu sou caidinho, mas eu quero casar com a Miss. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a Bíblia diz que ele vai nos dar conforme a vontade dele. Aquilo que for para o nosso bem mesmo. Não é para o nosso bel prazer, mas para a glória dele. Ele vai atender nossas orações. Então nós podemos orar. Então crentes de corações tristes podem orar, pedindo por si mesmo. Nós podemos interceder pelos nossos irmãos que sofrem. E o Senhor ouve as nossas orações. Então nós podemos orar e devemos orar. João Pedro e Sérgio, você orar pelos seus primos. A Fernanda orar pelo seu irmão. E Deus vai ouvir as suas orações. Época de tristeza, ó Deus, ajuda, ó Deus. O meu irmão, uma pessoa tão querida, está passando por um momento tão difícil. Nós podemos orar e o Senhor vai ouvir as nossas orações quando intercedemos por pessoas que sofrem. Nós podemos encontrar o Senhor, refúgio nele, quando nós oramos. A quinta promessa, Jesus também prometeu enviar o seu Espírito Santo para estar ao nosso lado, para estar em nós, com os seus amigos entristecidos, para nos consolar dessa ausência de Cristo. Na verdade, nós não temos essa ausência, porque o Espírito Santo está em nós. Olha o versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17, vamos juntos? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Só um pouquinho, volta um pouquinho. Eu pedirei ao Pai, lhes dará um outro conselheiro. Essa palavra grega para outro tem a ver com outro da mesma natureza. Mesma natureza, não é alguém com a natureza diferente, outro é da minha natureza. Voltará, conselheiro, para estar com vocês para sempre. Versículo 17, por favor. Vão juntos? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então ele prometeu o Espírito Santo. E o versículo 26, Jéssica, o que diz aí? Versículo 26. 26. Vamos juntos? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, ele nos prometeu esse Consolador. Então, seus discípulos receberam notícia de que Jesus não estaria mais com eles, mas disse, mas eu estou enviando um da mesma natureza para estar com vocês. Ele estará dentro de vocês. Ele vai ajudar vocês a lembrar das minhas palavras. Ele vai estar com vocês para sempre. É o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o Auxiliador, o Advogado. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar. Ajuda crente de corações tristes. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. E a última promessa, versículo 27. Última promessa. Vamos juntos? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Lembra lá, capítulo 14, mesmo capítulo, versículo 1, ele diz, não se entristeçam, não se turbem, não turbe o vosso coração. Ele agora diz, não tenham medo, não temam, não se perturbem, porque eu deixo a minha paz, uma paz diferente da paz do mundo.
eu vou deixar minha paz com vocês. É uma promessa. Então os discípulos, a princípio desanimados, mas recebem então a promessa de receber a paz de Cristo. A paz de Cristo é um presente especial, superior a tudo de bom que existe neste mundo. Essa paz é diferente, é a paz que Cristo dá. A sua paz, Cristo concede aos seus amigos. Por isso que nós podemos ficar tristes, mas não desesperados. Por quê? Por causa da paz de Cristo. Temos lágrimas dolorosas nos olhos muitas vezes, mas nós podemos ter paz nos nossos corações. Queridos, isso tudo é muito encorajador. Isso é muito encorajador para nós. Nos dias mais difíceis, isso é muito encorajador para nós. Um lar no céu para os crentes que o seguem. A certeza da volta triunfante de Cristo, nosso Rei, quando os crentes ressuscitarão. Poder para realizarmos a obra missionária. Orações atendidas em nome de Jesus. O Espírito Santo para estar ao nosso lado e dentro de nós. E a paz de Cristo que ultrapassa todo entendimento. Nós podemos ter sempre. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, nós podemos desfrutar das suas maravilhosas promessas. Conforto para corações muito tristes. As promessas de Cristo trazem conforto para crentes de corações tristes. Por isso que uma vez eu ouvi de uma irmã, ouvi que um pastor visitou uma irmã que estava no estado terminal de câncer, e o pastor foi visitar e queria fazer perguntas, queria lidar com o coração daquela irmã. E aí fez a seguinte pergunta: a irmã está preparada para morrer? E ela disse assim: não, pastor, não estou preparada para morrer, não. Eu estou preparada para viver. Porque eu vou estar com o meu Senhor, eu vou viver. Não estou preparado para morrer, eu vou viver. E aí eu quero terminar, queridos, esse tempo, já que eu dizer quantos crentes, né, irmãos nossos, né, passaram aqui mesmo na igreja momentos difíceis, outros irmãos têm passado, talvez algum irmão aqui, eu não saiba o que está acontecendo com o meu querido irmão, mas os meus irmãos passam por momentos difíceis e podem passar com confiança e com segurança. Os hinos que nós cantamos do nosso cantor cristão, hoje do HCC, então quantos irmãos, quantos poetas. Então eu pesquisei a história de um hino que eu já conhecia, mas eu não conhecia a história totalmente. E eu queria que vocês conhecessem agora. A história por trás do hino Sou Feliz. Felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. William Marion Branham. Esta é uma história inspirada na jornada de um homem de fé, esperança e coragem. Horatio Spafford nasceu em North Troy, Nova York, em 20 de outubro de 1828. Ele era um advogado próspero, tinha muitos negócios milionários, um devoto cristão e amoroso homem de família. Em 1871, Spafford investiu muito no negócio imobiliário no Lago Michigan. Ele perdeu quase tudo no grande incêndio de Chicago em 8 de outubro de 1871. Por volta desse tempo, Horácio e sua esposa perderam seu filho de 4 anos de idade. Tudo está bem com a minha alma.
Em 1873, desejando um descanso para sua esposa e o resto da família, Horácio planejou uma viagem para a Inglaterra. Ele enviou Ana e suas 4 filhas na frente do navio SS Vila do Havre, e ele planejava seguir alguns dias mais tarde. Tudo está bem com a minha alma. Em 22 de novembro de 1873, o SS Vila do Havre, navegando fora da costa da Inglaterra, foi atingido por um navio inglês e afundou em 12 minutos. Após horas flutuando no mar, Ana foi resgatada e, chegando em Gales, ela enviou uma mensagem para seu esposo: salva sozinha. 226 vidas se perderam, incluindo as 4 filhas de Spafford. Spafford recebeu a terrível notícia e partiu imediatamente para juntar-se à sua esposa. Anne, de 11 anos, Mad, de 9 anos, Bessie, de 7 anos, Taneta, de 2 anos. Ele pediu ao capitão do navio do qual ele estava navegando para lhe avisar quando eles estivessem aproximando do local onde o Vila do Havre afundou. Avisado que o local estava próximo, Spafford desceu para a cabine. Perto da cena trágica, onde suas filhas morreram, ele escreveu estas palavras: tudo está bem com a minha alma. Sou feliz com Jesus. Com a ajuda de Deus, Horácio e Ana juntou as suas vidas quebrantadas. Eles foram os pioneiros do Spafford, Centro da Criança, do qual cuida de mais de 30.000 crianças por ano. O Senhor está perto do coração quebrantado. Ele resgata aqueles que estão de espírito esmagado. A versão em inglês diz assim, a tradução inglesa dessa frase, de sou feliz. Está tudo bem com a minha alma, é o título do hino, que diz: quando a paz, como um rio, visitar meu caminho, quando tristezas como ondas do mar rolarem, seja qual for meu destino, tu me ensinaste a dizer: tudo está bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, tudo bem, está tudo bem com a minha alma. E Senhor, apressa o dia, quando a minha fé será vista, as nuvens serão enroladas como um pergaminho, a trombeta soará e o Senhor descerá. Sendo assim, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma, está tudo bem. É a música que nós vamos cantar hoje. A tradução é: nas maiores dificuldades da vida, né, está dizendo assim para a gente, a minha alma está bem, está tudo bem. Vamos cantar essa música no final deste culto, terminando este culto.
ouve a palavra, fica uma pergunta: o que eu faço diante do que eu ouvi? Creia em Deus, creia em seu Filho Jesus. Creia em Deus, creia em seu Filho Jesus. Só isso. A pessoa creia nas horas mais difíceis. Os que já se entregaram a Cristo, confie nele. Confie nele. Nas horas mais difíceis, podemos confiar nele. Confie nas suas promessas. E aqueles que ainda não confiaram, creia nele, confia nele, confie. Se renda a ele. Creia.